O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos, é um prazer estarmos aqui nesse espaço do YouTube do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que é essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse roteiro, né, que foi traçado por Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelistas, e que Kardec, o codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, faz uma compilação, né, do aspecto moral da doutrina de Jesus e cria esse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo, Senhor, a Deus por tudo, agradecendo o convite da nossa casa, né? Então, amado e querido Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome, em mais um momento de estudos, de trabalho, de entendimento, de compreensão da nossa doutrina. Que possamos a cada instante ir entendendo, introjetando em nós, através das nossas atitudes, para o bem. Amado Mestre Jesus, envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo a paz, a harmonia aos nossos corações e que nós possamos ir aprendendo a viver uns com os outros e a viver com amor, com harmonia, com tranquilidade e sendo felizes. Obrigada por tudo, que o Senhor possa estar sempre presente conosco. Graças a Deus. Bom, então nós vamos iniciando o nosso estudo, agradecendo a casa pelo convite, né? E então nós vamos falar, né, sobre o capítulo 10, O Homem no Mundo. Porque estamos aqui, encarnados, quais os objetivos da nossa encarnação. Na questão 132, nós estamos encarnados com o objetivo de crescer, de nos aprimorar, de melhorarmos intelectualmente e moralmente. Fazemos assim parte da cocriação. Então, termos a responsabilidade como espíritos imortais que somos, que nosso Mestre Jesus já nos ensinou, né? Que somos espíritos imortais, que vivemos temporariamente encarnados. E o objetivo da nossa encarnação, que é o nosso objetivo de vida, é estarmos aqui nos aprimorando, crescendo, para um dia sermos espíritos plenos, espíritos perfeitos dentro da nossa perfeição relativa. A perfeição é absoluta, a perfeição infinita é a perfeição divina. Mas nós, como espíritos perfectíveis, porque nós fomos criados simples e ignorantes, né, para que nós possamos crescer. E o nosso trabalho é de trazer esse germe de perfeição que está em nós para a tona. Então, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós temos o trabalho de nos aperfeiçoar. Segundo os paleontólogos, nós temos aí uns 2 milhões de anos que nós estamos aqui no planeta que nos acolhe. Esse planeta Terra que nos acolhe como uma mãe no útero materno. Mas, então, nessa vivência de 2 milhões de anos, como ser hominídeo. Mas como o Homo sapiens, a nossa espécie surgiu aproximadamente 200 mil anos atrás. Com isso, nós vamos entendendo que a nossa história no planeta já é longa, né? E que aos poucos os historiadores vão descrevendo em detalhes de acordo com os seus estudos aprofundados a cada dia. Mas nós vamos vendo que nós muitas vezes
víamos tudo o que acontecia no planeta, o sol, os ventos, a chuva, muitas vezes com aspectos sobrenaturais, forças sobrenaturais que regiam o nosso universo, que regem o nosso universo. E que aos poucos nós vamos entendendo que tudo foi criado por Deus, tudo é criado por Deus, né? Mas muitas vezes nós ainda, como crianças que estamos nesse aprendizado, nós ainda não entendemos muito bem algumas das situações que nos acontecem. E aí, nós vamos, dentro da doutrina espírita, estudando gradativamente para entendermos o porquê de quem somos nós, espíritos imortais, que estamos aqui para o nosso aprimoramento, estamos aqui para crescer. E o nosso tema de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos. E quando Jesus, o nosso mestre, nos fala sobre os caracteres da perfeição, né, ele nos coloca que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Porque se nós não fizermos isso, né, porque amar aqueles que nos amam é muito mais fácil. Fazer o bem àqueles que também fazem o bem para nós, isso é muito fácil. Mas a busca da perfeição é amarmos sem pedir retribuição, né? Nessa que está essa busca da nossa perfeição, do nosso crescimento. Mas quando Jesus nos coloca, ele nos coloca bem, que nós devemos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é. Só que a perfeição divina é a perfeição absoluta. Deus é infinitamente perfeito. Já nós temos uma perfeição relativa. Conforme nós estamos aqui encarnados, né, vivenciando diversas experiências, porque vamos vivenciar quantas experiências na carne forem necessárias para o nosso aprimoramento, né, nós vamos alcançando essas qualidades, as virtudes que são necessárias para o nosso aprimoramento. Aprendendo assim a amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus. Então, Jesus coloca que em que consiste nossa perfeição? Em amar os nossos inimigos, em fazermos o bem ao que nos odeiam, em orarmos pelo que nos persegue. Portanto, nosso Mestre Jesus nos traça qual é o meio para atingirmos a nossa perfeição. Qual é esse meio? Colocar o amor em ação. Através do quê? Da caridade. Então, através de fazer o bem ao outro, retribuir o mal com o bem, sermos sempre pessoas voltadas para o bem, nós vamos melhorando gradativamente. E o tema de hoje, nós vamos fazer assim, uma subdivisão em 6 partes, né? E é o espírito protetor que fala para nós. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as necessárias disposições favoráveis, possam lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, elevai os vossos corações, o vosso espírito, que em vossa mente não seja povoada por pensamentos mundanos, profanos, fúteis, né? Então, quando nós formos estar, né, pensando que nós estejamos sempre envolvidos em um sentimento de piedade, um sentimento de compaixão. Assim, nós vamos poder ter a assistência dos bons espíritos. Que nós possamos, em todos os momentos,
manter as nossas vibrações. Quando nós pensamos, nós vibramos. Nossa mente é uma produtora de energias positivas ou negativas, de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Então, também é um transformador de energias, porque nós podemos pensar algo negativo e mudar o nosso pensamento para algo positivo e vice-versa. Então, nós temos que manter, né? Isso é um desafio para nós, de manter o nosso pensamento elevado. Sabemos que pensamos durante 24 horas por dia e sabemos também que não mantemos esse pensamento voltado para vibrações positivas, de amor ao próximo, né? Nós mantemos uma sanidade e insanidade. E quem fala isso para nós é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, que nos fala que nós mantemos durante 24 horas por dia vibrações de amor, né, vibrações positivas, mas também momentos que nós estamos na insanidade quando nós pensamos negativo. Mas isso é um desafio, porque é isso que faz com que nós possamos sair desse homem velho, que foi criado por nós, mas que aos poucos nós vamos transformando esse homem velho. Então, não vamos adiantar orar se nós não estamos fazer as nossas preces, vibrar, se nós não vibramos positivamente. Então, nós devemos elevar os nossos corações, né? Quando formos fazer as nossas preces, quando for vibrar por alguma coisa, pensar que mantenhamos os nossos pensamentos voltados para o bem. Evitar os excessos em geral, né? Então, evitar o sono demais, o ócio, né? Então, todos aqueles excessos que nos fazem e vão nos fazer mal. Também é que nós vamos trabalhar para evitar o quê? Os vícios, que são hábitos nocivos que se transformam em vícios. Então, assim, gradativamente, nós vamos melhorando. Então, elevar os nossos corações, estar completo por estar inteiro onde nós estivermos, né? Vivenciar o presente na sua integralidade. Não adianta a gente ficar pensando no futuro quando o nosso presente está aqui para a gente fazer e modificar. É aqui que nós vamos agir, é no presente. Não, o passado passou e o futuro ele virá. E será uma consequência do presente que nós estamos vivenciando. Precisamos, então, transformando os nossos instintos, né? Desfazendo sentimentos nocivos que ainda carregamos conosco, que são, assim, bagagens que trazemos, inclusive, de outras existências, das existências passadas. E quando Jesus nos fala, nosso mestre nos fala no capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus, em que ele nos fala que antes de orarmos, nós devemos fazer os sacrifícios a Deus. E na época, quando Jesus nos fala isso, nós estávamos num momento que os judeus faziam sacrifícios a Deus, né? Então, Jesus, para não quebrar, né, violentamente aquela ideia, então ele nos fala então, que quando fizermos os nossos sacrifícios, nós que façamos um outro sacrifício maior, que é o sacrifício do nosso orgulho. Então, que a gente vá e peça perdão àqueles que nós ofendemos, àqueles que nós maltratamos, que purifiquemos os nossos corações para fazer as nossas preces. Então, aí começa a primeira lição que esse companheiro, esse espírito protetor fala para nós, que nós precisamos, ao orar, né, ao vibrar, que nós vibremos de forma positiva, buscando, né? Esse é o nosso sacrifício, buscar essa modificação. Na segunda parte, né, continuando, ele nos fala assim: não penseis, porém, que queiramos vos levar a viver uma vida mística, isolada do mundo, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, da vossa época, como devem viver os homens.
Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às futilidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. E aí nós vamos ter, na lei de adoração, né, vida contemplativa, falando na questão 657 do Livro dos Espíritos, coloca para nós: os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante ele algum mérito? E os Espíritos respondem para nós: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, o Espírito Protetor coloca para nós: não vamos viver reclusos, fora da sociedade, mas sim que nós necessitamos estar dentro da sociedade. Nós somos regidos por diversas leis morais, leis divinas, e uma dessas leis é a lei de sociedade. Nós somos um ser gregário, um ser que necessita conviver com os outros, né? Então, a vida, e a questão 766 nos traz isso. A vida social está na natureza? Certamente, segundo os Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social. Então, nós temos 5 sentidos para serem utilizados, e muito bem utilizados na prática do amor, né? Então, tudo tem uma razão de ser na obra divina e deve ser bem utilizado. E na questão 767, também do Livro dos Espíritos, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Portanto, nós estamos no mundo encarnados, vivendo em sociedade, com espíritos no mesmo patamar evolutivo que nós, né? Porém, seres diversos. E, portanto, nós vamos aprender a viver com essa diversidade. Nós estamos aqui para aprender a nos amarmos como estamos. E é através desse exercício que nós vamos respeitar o outro, aprender a respeitar o outro, né? As diversidades que o outro apresenta, como ele nos aprende a nos respeitar também. Vamos aprender a manter a tolerância, a compreensão para com as ideias, com os pensamentos, com a forma de comportamento de cada um que nos cerca. Sabendo que isso é um exercício que começamos na nossa família e se estende pela rua em que nós moramos, né? Os apartamentos em que nós vivemos, enfim, por aqueles que estão mais comungando mais proximamente de nós, até que nós vamos fazer disso um hábito normal, de aprender a respeitar a cada um de nós. Aí, na terceira parte, continua o Espírito Protetor. Foste chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de características opostas. Não magoeis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, joviais e ditosos, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Né? Então, lembrando mais uma vez que aqui o Espírito Protetor, ele lembra que nós estaremos num meio social com diversas naturezas de espíritos. E que, portanto, nós vamos aprender, né, ou precisamos exercitar esse aprendizado, né, de respeitar a diferença do outro. E isso faz com que nós cresçamos muito, porque já pensou se todo mundo pensasse igual?
né? Nós não teríamos crescimento, porque nós não teríamos nunca o pensamento diferente, divergentes de nós. Então, nós precisamos aprender a lidar com outros que mantêm um enfoque diferente do nosso, mas muitas vezes com o mesmo objetivo de vida. Então, é assim que a gente vai aprimorando a nós mesmos, né? Então, nessa diversidade que vamos encontrar também as dificuldades, os desafios, né? Muitas vezes as nossas ideias não são ideias corretas. Então, a gente também começa a aprender a ver o que o outro traz de conhecimento para nós, de aprimoramento moral. Então, nós estamos juntos para juntos, nesse relacionamento social, nós irmos trocando conhecimento, crescimento. Aquele que já evoluiu um pouquinho mais, ensina aquele que está um pouquinho mais atrasado. E é assim que todos nós vamos nos amparando nesse crescimento. O Espírito Francisco de Paula Vitor, na obra Quem é o Cristo, capítulo 29, Psicografia de Raul Teixeira, ele nos diz que, em chegando ao mundo terrestre, todo espírito, desde os mais simplórios até os mais aquinhoados de valores gerais, estará a braços com as condições do planeta. Então, todos nós estamos vivendo em um mundo que está passando de provas e expiações para regeneração. E nesse mundo que nós estamos vivendo, nós todos estamos aqui sujeitos, né, às situações próprias também do mundo em que habitamos. E que nós, espíritos que estamos aqui, estamos nessa faixa moral, nessa evolução de mundos de expiações e provas, passando para a regeneração. Nós ainda somos espíritos que trazemos dificuldades internas que precisam ser modificadas. Nós ainda somos espíritos que trazemos, né, nossas dores, situações que cometemos no passado, que foram situações escabrosas, muitas vezes, e que hoje estamos tendo a oportunidade bendita de, através do trabalho, e um trabalho agora do bem, nós podemos modificar a economia moral que nós criamos para nós. Então, é assim que nós, nesses nossos encontros uns com os outros, que nós vamos burilando as nossas dificuldades. E é necessário. Se todo mundo agisse da mesma forma, nós não íamos crescer. Então, nós necessitamos de pessoas que estejam conosco, de outros espíritos, diferentes, que pensam diferente, né? Que agem de forma diferente, mas nem quer dizer por isso que seja sempre errado, que nós sejamos os únicos certos, não é isso? Né? Então, nós vamos aprendendo a lidar uns com os outros. E assim, gradativamente, né? E precisamos, com isso, aprender a dialogar, aprender a olhar para o outro, a olhar nos olhos do nosso irmão. Nosso mestre nos fala que nós precisamos aprender a nos amar como irmãos, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai Celestial. Então, e levar a mensagem de Jesus para o mundo não é fácil, não. Dizer que eu sou cristão, agir como cristão, lá fora agir como cristão, ter atitudes cristãs, muitas vezes é uma grande tarefa. Né? E não podemos, com isso, esmorecer na nossa alegria. Porque a alegria, como diz Joana de Ângeles, alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Espalhe-o onde te encontras e oferta-o a quem te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol de tua alegria. Né? É a página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, muitas vezes, nós podemos ajudar o outro com um sorriso, com um cumprimento alegre, né? Com um abraço, um aperto de mão,
São simples atos, mas que muitas vezes podem atingir o coração do outro que está triste, do outro que ainda está passando, às vezes, por situações difíceis na sua caminhada, né? Então, nós não devemos esmorecer nas nossas alegrias. Por quê? Porque para trabalhar com Jesus, devemos ser alegres mesmo. E para trabalhar com Jesus é uma alegria muito grande. E nós estamos treinando, né, para sermos ceareiros do Cristo. Então, devemos aproveitar, né, esses momentos que Deus nos oferta para que nós possamos agir de forma melhor a cada instante e deixar marcas positivas no nosso caminhar. Vamos aprender, né, a ser felizes e a sorrir em qualquer fase da nossa vida. Esse é o convite que a Joana de Ângeles nos faz, né? Exteriorizarmos a nossa alegria de viver. E, muitas vezes, isso é muito importante para aqueles que estão ao nosso redor. Continuando com a mensagem do nosso Espírito Protetor, do Espírito Protetor do Evangelho, que nos fala sobre isso, né, sobre essa mensagem do homem no mundo. Então, ele coloca aqui: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limite, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais íntimas até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Então, nosso papel é muito relevante neste mundo. Pensamos, né, que muitas vezes aqueles que vivem isolados não têm muito com quem lidar, conviver. Então, a convivência é muito importante para nós. Viver só conosco já é difícil, imagine conviver, né? Viver com os outros. E é aqui que a gente vai exercitar mesmo a caridade, a indulgência, o perdão, né? A benevolência, de pensar em fazer o bem para os outros, de agir de forma positiva, ter palavras amorosas. Muitas vezes nós estamos aborrecidos, com raiva, né? Então, ir transformando essa raiva em momentos positivos, transformar isso tudo e aproveitar cada instante que estamos encarnados. E é através da caridade que nós vamos construir o quê? As virtudes, as qualidades em nós. Então, a caridade, ao modificar, as atitudes caridosas vão ser a nossa modificação. E Jesus nos fala como que? Sendo o meio de atingir a nossa perfeição como criaturas. Quando eu começo a trabalhar o perdão em mim, que é uma caridade, e que é uma caridade que é íntima, é uma qualidade a ser desenvolvida, mas a ser desenvolvida em quem? Em mim. Então, eu tenho que trabalhar a humildade, não é? Eu tenho que trabalhar a indulgência, a misericórdia, para eu conseguir outras tantas qualidades, a tolerância, a compreensão, o respeito, para que eu possa trabalhar o perdão. E assim vai. Cada momento que nós estamos aqui, né, aprendendo a lidar com o outro, aprendendo a nos posicionar no mundo e levar o Evangelho através das nossas atitudes, nós vamos crescendo. Então, isso é um aprendizado constante, em todos os momentos, né, de nossa existência. E aí nós temos na sexta parte, como a gente falou, que fez uma divisão em 6 partes, né? Então, nós vamos na sexta parte. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício, ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, não.
Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se envergonhe a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, nós, para vivermos aqui, não precisamos ficar envolvidos num grande sofrimento, ocasionar a nós mesmos dores, né, que não precisamos passar. Nós, quando encarnamos nesse mundo, nós o quê? No mundo espiritual, nós vamos pedir aquelas situações que nos farão crescer, né? Então, se precisamos crescer em uma determinada qualidade, nós vamos pedir situações que nos façam trabalhar essa qualidade, né? Se eu preciso ter paciência, eu vou estar junto com pessoas difíceis para poder trabalhar a paciência. E assim vai. Então, nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprendizado. Então, a gente olhar sempre a oportunidade que Deus nos dá para esse crescimento, para que nós possamos ir amealhando, né, em nós esse nosso crescer, e assim atingir a nossa meta, né, como espíritos imortais que vamos chegar ao nosso crescimento, à nossa evolução e assim a nossa perfeição como espíritos imortais que somos. Então, que nós possamos a cada instante aprender que estamos no mundo para sermos felizes, né? Também levar a felicidade aonde quer que estejamos, aprender a vivenciar com as nossas dificuldades, né? E vencê-las gradativamente, não esmorecer nas dificuldades que a vida muitas vezes apresenta, mas sabemos que estamos aqui com a finalidade do nosso crescimento e sempre levar a mensagem de Jesus, ou melhor, buscar levar a mensagem de Jesus através das nossas atitudes com os nossos semelhantes. Então, muita paz para todos, muito obrigada. E vamos então à nossa prece, agradecendo a Deus por tudo. Obrigada, Senhor, Pai misericordioso, de amor e bondade, por cada momento, por cada instante. Obrigada, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos deu. E pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, que possamos permanecer em equilíbrio, em tranquilidade. E assim temos o discernimento de continuar vencendo as nossas dificuldades íntimas. Obrigada por tudo, e o Senhor possa permanecer conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, muita paz a todos, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção de todos os irmãos. E fiquemos com Jesus sempre. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!